Existem épocas na nossa vida que Deus nos dá sinais, mas existem outras épocas que nós precisamos dar esses sinais a Deus. E a grande pergunta é, quem que está numa prova? Eu ou Deus? Existem fases na nossa vida que parece que existe muito marasmo, ou que está tudo muito bem, que as coisas acontecem facilmente, não existem grandes dramas, apesar de sempre haverem problemas. Talvez até ele pareça tão presente que a gente nem nota, se torna algo habitual do dia a dia. E às vezes, quando as coisas são muito naturais, a gente pode até deixar de vê-lo ou de senti-lo. Às vezes portas se abrem, às vezes respostas vêm, às vezes existe grande abundância, outras vezes nem temos perguntas. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre quando a gente está em dificuldade e as respostas não vêm. Porque muitas vezes é como se Deus dissesse, vai, eu tô aqui. E outras vezes a gente parece que se encontra encarando uma parede, encarando uma escuridão. Parece um abismo sem fim. Com certeza a gente já aconselhou muita gente, com certeza a gente já recebeu muitos conselhos, mas quando o problema é com a gente, quando bate forte de frente conosco, parece que nada daquilo funciona. Que aqueles conselhos que a gente já deu, ou os conselhos que a gente já ouviu, parece que não servem mais, parece que não são pra gente. É o chamado tempo do silêncio. Você ora e nada. Você pede uma direção e nada acontece. Você clama, nada acontece. Você pede, continua esperando. Você espera um sinal e nada. Ei, estou sozinho. Otto, você nunca está sozinho. E aí surge aquela pergunta, né, que nós costumamos fazer. Será que Deus realmente está presente? Será que Deus está comigo? Talvez Ele esteja, mas talvez nesse momento esteja mais observando do que agindo. Embora sempre esteja vivendo com a gente. Mas com certeza Ele não é um Deus passivo. Mesmo quando Ele está observando, Ele está fazendo algo. Mas existem tempos em que a gente precisa florescer, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa endurecer por nós próprios. Existe uma referência de uma escritura que eu gosto muito, que se encontra em Jó. Bom, Jó é um grande exemplo, né, para quem está enfrentando dificuldades na vida, e todo mundo vai enfrentar em algum momento. Em Jó 23, dos versículos 8 a 10, a gente lê: eis que vou adiante, mas não está ali, e atrás, e não o percebo. Mas ele conhece o meu caminho, provando-me, sairei como ouro. Deus está em silêncio, mas está ali. Então a gente vê Jó aqui dizendo que ele vai adiante, mas ele não percebe Deus, ele não consegue encontrar Deus no caminho dele, mas ele sabe que Deus está ali. Então Jó, nesse momento, ele não está recebendo sinais. Com certeza Jó recebeu muitos sinais durante a vida dele. Para talvez suportar tudo que ele suportou, ele deve ter recebido muitos sinais antes. E na nossa vida pode ser que seja igual. A gente pode ter recebido muitos sinais, e quanto mais a gente prestou atenção neles, mais a gente vai ter força para conseguir suportar quando vier o momento de silêncio na nossa vida. Então, nesse momento da vida de Jó, ele não está pedindo um sinal, ele vira o sinal, ele se torna o sinal para ele mesmo e para todos aqueles que conhecem a história dele. Porque a gente pode dizer que existe um tipo de fé que depende de sinais, e existe um tipo de fé que se torna o próprio sinal. E isso sempre vai acontecer, sempre vai haver essa variação na vida de todas as pessoas. Muitas vezes a gente vai estar recebendo, a gente vai ter fé, opa, eu estou enxergando, eu estou vendo isso, eu posso acreditar. E outras vezes nós vamos ser aquele momento de firmeza, o alicerce que vai demonstrar a fé. A gente precisa, primeiro a gente exerce fé e depois a nossa fé é testada. E é nesse momento onde a nossa fé se torna um sinal para o mundo. Porque é muito fácil, quando tudo vai bem, a gente conseguir dizer que Deus é bom. Mas e quando tudo está desmoronando? É fácil dizer que Deus é bom? A gente pode dizer, mas é fácil. E talvez nesse momento a pergunta não seja, por que Deus não me dá um sinal? Talvez seja, que sinal eu estou dando a Deus? E a gente sabe que não é Deus que está num teste. Não é Deus que precisa provar que é fiel. É a gente. E a gente está aqui para isso. Faz parte do nosso crescimento. E que sinais nós podemos dar a Deus? Reclamar não é um deles. E é difícil, eu sei, porque eu reclamo muito. É muito fácil reclamar, é muito fácil pôr para fora, desabafar. O próprio Jó desabafou. Jó disse várias vezes que o espírito dele estava cansado daquilo. A alma dele não aguentava mais o corpo dele. E quantas vezes a gente não se encontra nessa mesma situação, reclamando, vendo problema atrás de problema.
Parece que as coisas se acumulam, nos desgastam, nos batem, e às vezes são coisas pequenas, mas vão se acumulando. Recentemente as coisas começaram a quebrar aqui em casa. Por que, Deus? Por quê? Quebrou o ventilador, quebrou uma peça do carro, o outro carro no conserto, e as coisas parecem que não dão certo, clientes parando, e você começa a pensar, Deus, por que está acontecendo isso? Então eu faço anestesia de cães e eu estava no trabalho e um dos anestésicos mais caros que eu compro, a mochila estava no chão. Eu fui puxar uma coisa da mochila, no chão mesmo, o vidro caiu, pau, quebrou e evaporou tudo. Evaporou em 30 segundos, não deu para salvar nada. R$ 500 um frasco daquele. E ali eu penso, Deus, por quê? O que está acontecendo? E mesmo que a gente esteja vivendo tempo sem respostas, não é um abandono. E eu percebo que Deus quer que a gente passe por esses problemas com uma calma superior, pensando nele, não o acusando, mas confessando a mão dele em todas as coisas, mesmo nas épocas de problemas. Eu gosto muito de C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia. E ele escreveu coisas magníficas nos livros dele, mas ele também reclamou bastante. Teve uma época em que ele se encontrou extremamente aflito e amargurado, com a esposa dele com um câncer severo. E ela veio a falecer desse mal. E a dor dele não foi só filosófica, não foi só uma dor... Ela foi uma dor real, ela foi uma dor física, foi cruel para ele. E Lewis ficou bravo com Deus. Ele não ficou decepcionado, ele ficou bravo com Deus. Nos diários de C.S. Lewis, que depois foram publicados, a gente pode ler algumas citações como: você ora e a porta é batida na sua cara. Depois de um tempo, nem é isso, é o silêncio. Então, Lewis pede sinais, pede respostas, ele pede qualquer coisa que prove que Deus ainda está ali, e ele não recebe nada. Nenhuma sensação, nenhuma paz, só silêncio. Você está escutando isso? Não, eu não consigo ouvir nada. Será que isso já não aconteceu com você? Será que em algum momento não pareceu que o mundo estava desmoronando e que Deus não estava mais ali e que você orou e clamou e pediu e só o silêncio foi escutado? Então aqui a gente pode ver C.S. Lewis se juntando a Jó naqueles momentos mais difíceis. E Jó também não foi tão educado com Deus, ele reclamou duramente e ele chega até mesmo a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele reclama, ele exige explicações. Jó, ele não sofreu calado, ele confrontou. E quando Deus se revela, ele não dá explicações. Ele simplesmente se revela a Jó. Ele mostra quem ele é e o poder dele. E Jó, ele percebe que ele falou de coisas que ele não entendia. Nós, quando estamos reclamando, nós estamos falando de coisas que nós ainda não entendemos. E a gente percebe nos escritos de C.S. Lewis que ele confessa depois que ele não estava procurando Deus, ele estava procurando uma garantia. O problema não era que Deus havia sumido, o problema era que ele queria que Deus acabasse com a dor dele, que acabasse com o sofrimento. Ele queria um Deus que impedisse a dor dele. Mas a luz veio, não veio como um milagre, não trouxe a esposa dele de volta nessa vida, mas veio com entendimento, veio com paz. E é assim que Deus entra em nossas vidas. Nem tudo nessa vida vai ser resolvido, nem tudo vai ser perfeito, mas em qualquer situação nós podemos receber a luz e a paz de Deus. C.S. Lewis, ele não recebeu sinais desse momento, ele recebeu a presença de Deus. E chegamos a uma conclusão da nossa própria vida nesses momentos difíceis, que é: será que quando a vida nos tira muitas coisas e nos prova muito, será que quando tudo parece que está desmoronando e dando errado, será que nós vamos continuar firmes na nossa fé só se Deus nos der sinais? Ou nós vamos continuar firmes mesmo no silêncio? Eu sei que mesmo no silêncio nós podemos encontrar Deus. Não é fácil. A primeira ação para a maioria das pessoas sempre é reclamar. Mas quando a gente consegue ver além disso, quando a gente percebe que Deus não é um Deus para impedir que haja o sofrimento, mas Ele é um Deus para permitir que haja paz, mesmo com o sofrimento,
então a gente consegue prosperar e ser feliz nessa vida. Cadê os likes? O povo não tá dando like! Relaxa. Ei, você aí, deixa o like pra acalmar o outro.